Muito bom dia a todos os amigos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 2/8, e que Deus derrame bênção sem medida sobre vocês, tá bom? Gostaria de comentar ou dividir com vocês um pouquinho dos conselhos de Deus para a nossa vida. Certa ocasião eu estava um tanto afastado da igreja, ou bem afastado da igreja, e um amigo meu, ancião da igreja onde eu frequentava, ele falou assim: ô Rubens, sexta-feira vai ter um culto de oração, você está convidado, eu gostaria que você levasse o violão para cantar uns hinos com a gente. E eu sempre gostei de culto de oração, sabe? Eu prefiro mais culto assim do que cultos com muita gente e tal. Acho que é coisa da idade. Mas acho que não, porque eu sempre gostei. E aí eu fui. Foi muito bom, tal, teve muita oração, muitos cânticos, né? As pessoas contando experiências, e foi bem edificante. Ao término da programação, as pessoas estavam se cumprimentando e veio um indivíduo da própria igreja, da minha igreja que eu frequentava, me cumprimentou e disse assim: que coisa, não, Rubens? Você sai da igreja, né? De repente você sai, de repente você volta, sai, depois volta, né? E eu fiquei pensando assim, eu falei para ele: puxa, é verdade, você tem toda razão. E pior, sabe, é tão verdade que quando eu saio, Jesus vai lá e me puxa de volta. Aí eu saio de novo, ele vai lá e me puxa de volta, e hoje ele me trouxe de volta aqui. E agora eu estou ouvindo isso de você. Na verdade, queridos, ele estava me julgando. Assim como nós muitas vezes fazemos isso referente a outras pessoas. Nós somos juízes dos defeitos dos outros, mas nós não somos avaliadores dos próprios defeitos. Nós temos a incapacidade de olhar no espelho para ver os nossos defeitos, mas nós julgamos a fragilidade das pessoas sem saber da situação que a pessoa está passando, sem saber da necessidade que aquela pessoa está passando. E aí julgamos, conforme o nosso querer, como se nós não tivéssemos defeito, como se nós fôssemos os bambambam, os top, os únicos que irão alcançar o céu, ou, entre aspas, os 144 mil, como diz a profecia de Daniel. E aí eu sinto dizer, mero engano, amigo, mero engano, porque a Bíblia é muito clara quando ela nos diz para acolher, não para expelir. Infelizmente, muitas pessoas estão preocupadas em dar estudo, em sair pregando, em todas as denominações, sair pelas ruas pregando a esmo, e esquecem de pregar para os próprios familiares, para os próprios amigos, para os próprios vizinhos. Eu não estou dizendo para sair pregando, pegar a Bíblia e segurar o camarada pelos colarinhos e falar: assim você vai morrer se você não fizer isso, se não fizer aquilo. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo a maneira como você vive, a maneira como você age, a maneira como você trata as pessoas, como você cultiva o seu caráter frente às pessoas e frente aos mais próximos, porque é mais difícil, porque é mais fácil você enganar os de fora, mas os de casa você não engana, porque as pessoas conhecem você, sabem da sua personalidade, porque onde a gente mostra realmente quem somos é dentro da nossa casa, com os mais próximos, com a nossa hipocrisia, porque infelizmente nós tratamos melhor os de fora, nós valorizamos os de fora, e infelizmente os da nossa casa nós deixamos de lado, ou até distratamos. E eu estou pluralizando porque eu me ponho nisso também. E não foi esse o conselho que Deus nos deixou. Deus deixou um conselho. O primeiro conselho foi o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou mais do que a ti mesmo.
E o próximo, amigo, é qualquer um. É alguém da sua família muito próximo, alguém da sua família, parentes mais longe, como aquele que você nunca viu na rua, mas está ali, passando por necessidade. Mas, infelizmente, algumas pessoas, eu não estou dizendo aqui a igreja, mas algumas pessoas que participam de igrejas e denominações diversas, elas querem ser ou obter status dentro das quatro paredes do templo. Mas quando saem fora do templo, elas se esquecem que o cristão tem que estar cristão, tem que ser cristão aonde está, dentro ou fora do templo. Infelizmente, nós não fazemos assim, ou a maioria de nós não fazemos assim. Queremos ganhar almas, encher, batizar, fazer isso tudo, mas não preservamos os nossos próprios, aqueles que estão dentro da igreja, às vezes lutando para conseguir, às vezes já foram alcançados pelo batismo que você talvez tenha pregado a ele, o evangelho, e ele esteja lutando, porque não é fácil, o caminho é estreito e nós sabemos. E aí muitas vezes nós pregamos, convencemos a pessoa, aliás, nós não convencemos, o Espírito Santo convence a pessoa se convence também, aceita seguir a Jesus, aceita o batismo, é batizada, infelizmente é deixada de lado na igreja. Mas quando precisam da pessoa para alguma atividade que elas não têm condições de fazer ou não gostam de fazer, elas colocam aquela pessoa para fazer. E na maioria das vezes a pessoa vai e faz de bom grado e sai bem feito. Mas quando a pessoa está numa decadência, numa baixa, as pessoas se esquecem daquela pessoa. Quando a pessoa não vai na igreja, elas se esquecem daquela pessoa. Porque, mas ele é chato. Porque ele é assim mesmo. A gente nem liga mais, é assim mesmo. Ele é um gráfico. Ele é um gráfico onde tem altos e baixos. A gente nem liga, daqui a pouco ele volta. É assim que nós tratamos. Talvez ele não volte mais. E você vai responder por isso. Infelizmente, porque você está julgando. Quando você entra com essas explicações demagógicas, você está se colocando acima do bem e do mal. Mas quando você se esquece de momentos que você fraquejou, mas você não fala, porque ninguém sabe. Tem muitas pessoas que você chega perto delas, está tudo sempre bem. Sabe por quê que às vezes as pessoas falam e elas estão certas? Porque elas não querem saber, não querem que as pessoas saibam as lágrimas que ela derrama. Elas estão certas e, por outro lado, estão erradas também. Por quê? Elas não querem que as pessoas saibam que ela também sofre, que ela também derrama lágrimas. Ela quer estar sempre no topo, sempre no primeiro degrau, mesmo que seja uma farsa. Vivem de mentira, de hipocrisia. Mas é um direito dela. Se ela não quer que ninguém saiba dos problemas dela, está tudo certo. Aqui nós estamos falando de problemas particulares, nós estamos falando de problemas no modo geral, de como a igreja deve agir, não como ela age, porque a igreja não age da maneira correta, infelizmente. As pessoas cobram presença na igreja, sabe por quê? Porque elas produzem programações, elas precisam de auditório para dar o ibope. Infelizmente é assim. Elas não fazem, muitas pessoas, tá? Eu não estou generalizando, tem muita gente boa, tem muita gente sincera, mas muitas pessoas se envolvem em cargos, em obras, simplesmente para mostrar sua potência, e não para glorificar o nome de Deus, não para fortificar a fé das outras pessoas. Se recusam a visitar aquelas pessoas que não estão vindo na igreja e julgam. E um dia isso será cobrado. Se você acha que está certo isso, continue.
continue. Porque Jesus disse lá na palavra dele, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Então, às vezes nós achamos que as ovelhas escolhidas somos nós. E é verdade. Nós achamos, mas Deus não acha. Deus conhece quando o lobo está com a pele de ovelha. O lobo engana as ovelhas, mas não engana o pastor. O pastor conhece cada ovelha. Então, amigo, não se engane. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Isso é a palavra de Deus te falando. E aqui eu vou deixar duas passagens que fala bem interessante. A primeira aqui, a fala é bem interessante porque fala que Deus vai buscar suas ovelhas. Se você não for, Deus vai. E talvez, quando você não estiver lá, Deus não irá. Porque Deus pede para que sejamos mensageiro de paz. Mas não é mensageiro da boca para fora, é mensageiro de amor. Sabe, quando você vai fazer uma visita com fardo nas costas, não faça. Quando alguém te pedir para fazer alguma coisa na igreja e você sente um fardo nas costas, não faça. Porque Deus, quando a gente faz para Deus, nós temos que ir com o coração aberto. Sabe? Eu tenho ido cantar em algumas igrejas esse ministério, eu estou reativando esse ministério da música e da pregação. Eu amo fazer isso. E eu tenho feito uma coisa que eu não fazia antes desse intervalo que eu dei, que era orar antes de cantar. E você sabe qual é a oração que eu faço? Para mim e para Deus, ninguém ouve. Mas eu só digo assim para Deus, Deus, essa música é para ti. Amém. Só isso. Amigo, se você não fizer para Deus, não adianta você querer fazer para mostrar para pessoas que você é o que você não é. Porque Deus, o pastor, conhece as ovelhas. Ele conhece quem é o lobo e quem é a ovelha. E aqui ele diz aqui em Provérbios 7, no verso 15, diz assim, olha como é legal isso. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e mais linda, eu te achei. Sabe, querido, eu não sei o que você está passando. Talvez eu esteja fraquejando mesmo. Eu também fraquejo muitas vezes. Muitas vezes eu fraquejo. Eu tenho que derramar minhas lágrimas perante Deus, porque eu não tenho a quem elevar minhas lágrimas, senão a Deus. E Ele recebe a cada uma. Ele me tira do charco de lodo, Ele me coloca num lugar firme. E aí, ele insiste em cuidar de mim, sabe? Ele insiste em cuidar de mim. E é muito bom saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, que me levanta. Sabe? Acredite. Muitas pessoas realmente são sinceras. Certa ocasião, eu fiquei sem ir na igreja. Algum tempo, estava doente, na verdade. E havia um irmão da minha igreja, dessa mesma igreja, desse outro irmão, que ele ia para o trabalho. Eu estava na época da cirurgia, aliás, eu estava doente. Mas eu ficava todo dia tomando um sol na frente de casa, né? Na cadeira de rodas. E aí ele passava todo dia em frente. Bom dia, irmão. Bom dia. Vai embora. Todo dia. Um dia eu consegui ir na igreja, alguém me levou na igreja. E aí a hora que eu estava entrando na igreja, ele falava assim, bem grosso, sabe? Ele tinha uma voz, ele canta baixo. Ô, irmão Rubinho, tava com saudade de você. Eu falei, tava mesmo? Olha, se não fosse trágico, era cômico. Eu falei, amigo, não tava não. Se você tivesse, você entrava na minha casa e vinha me dar um abraço. Você passa todo dia em frente à minha casa, fala bom dia e vai embora. Você poderia entrar ali, apertar minha mão, dar um abraço, me abençoar. Sabe? As pessoas cobram o que elas não dão.
Então, amigo, reflita. Nós temos que aprender a olhar no espelho e não só julgar pessoas. E aqui temos outra coisa aqui. Aqui, em 1 Tessalonicenses 5, Paulo dá um conselho assim, interessante, para mim e para você. Olha aqui. 1 Tessalonicenses 5, verso 14, diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Mas, agora, ele diz assim: consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes com todos. E aí? A gente fala que a gente segue a palavra de Deus, né? A gente fala que a nossa igreja é certa, que a única igreja que vai para o céu é a minha. Estou falando de um modo geral, em todas as igrejas, congregação, assembleia, adventista, protestante, seja lá qual for, universal, reino de Deus, sei lá. Todos falam que a sua denominação é verdadeira. A única verdadeira é aquela que faz a vontade de Deus. E quando nós não agimos conforme a palavra de Deus, nós somos seguidores, sabe de quem, né? Quando você deixa de acolher aquele filho de Deus, aquela ovelha que está fraca, aquela ovelha que está com dificuldades, que está passando necessidade, você está deixando de cumprir o que a palavra de Deus fala. Então não adianta você ir lá na frente da igreja pregar, cantar, louvar, fazer um monte de, desculpa o nome, papagaiada, porque quando você faz sem seu coração, é tudo papagaiada. As pessoas veem aquilo e vão embora vazias, do jeito que entraram. Você não pode deixar as pessoas saírem vazias do templo do Pai. Nós temos que incentivar as pessoas, abraçar as pessoas, substanciar a vida das pessoas com um cristianismo verdadeiro. Não com hipocrisia, não para elevar o meu ego, mas para elevar o ego do Pai, para que ele fale: nossa, olha esse meu filho, ele faz com tanta vontade, com tanta fé, ele é lindo, é minha ovelha preferida. Mas não, a gente quer ibope. Mas não esqueça, amigo, não esqueça, o pastor conhece as suas ovelhas, uma a uma. Não coloque capa. Não coloque a capa. Não seja um lobo com capa de ovelha, porque Deus conhece a cada ovelha sua. Temos que a cada dia pedir a Deus: Senhor, fortalece-me, muda-me para que eu possa viver a cada momento um cristianismo verdadeiro, amparador, com amor, assim como o Senhor me ensinou. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.